Uma nova nação se levanta, movida por teu espírito. Derrama, Senhor, tua unção por essa nova nação, com jejum e oração. Pedimos com fervor cura e libertação. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos no projeto Mulheres Comprometidas com Deus, compartilhando experiências. E hoje eu estou com uma convidada especial. Quem? Pastora Carmen, a minha pastora da Igreja Missão Profética. E ela está aqui para contar um pouco da sua experiência pessoal e também ministerial. Pastora, é um prazer estar com a pastora aqui. Estou muito feliz. Meu coração está muito alegre. E o que a pastora tem para contar para a gente neste dia? Bom, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade que me dá o Senhor. E as bênçãos são muitíssimas, porque nós sabemos que cada dia o Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. E neste dia, né, a oportunidade a qual tem me dado, eu quero falar a respeito de cura a qual o Senhor me concedeu, que aparentemente para os médicos não tinha como ser revertido aquele quadro, que aparentemente eu teria que viver dependente de remédio, e fazer um possível cateterismo e colocar um stent. Mas buscando ao Senhor, Ele me concedeu uma grande vitória. Glória a Deus. Né? E mediante a isso, eu trouxe aqui alguns exames que fiz, que nos primeiros exames eu fui condenada. No caso, como eu disse, eu teria que fazer um cateterismo, colocar um stent, porque as possibilidades que eles me deram foram mínimas. Mas buscando ao Senhor, e o Senhor colocou no meu coração, né, primeiramente, quando ela me entregou uma receita, me dizendo que eu teria que ser dependente daquele remédio, eu saí daquele consultório em lágrimas, falando com o Senhor, que eu não aceitava, que eu cria nele, que ele é o Deus que poderia me dar saúde. Porque, no caso, a partir daquela data, 5 anos atrás, ele havia me concedido vitória. E um momento eu fui fazer uma corrida com meu esposo e não aguentei a correr. E eu falei com ele e dizia, não, cara, você tem que correr. E eu falava, mas eu não estou aguentando. E fiquei ali por alguns dias com aquela dor que me dava, eu até mesmo andando dentro de casa. E quando fui fazer esses exames, eu fui diagnosticada com uma isquemia cardíaca. No caso, uma pequena veia cardíaca que estava secando. E no prognóstico médico, ele disse que eu poderia morrer a qualquer momento, que o coração poderia parar. E quando ela disse que até os exames ficarem prontos para saber, né, me deu aquela receita, foi quando eu questionei com Deus. Mas como a última palavra é do Senhor, né, pastora, para as nossas vidas. É verdade. E a pastora, veja aqui que a pastora trouxe os exames, né? Então explica um pouquinho pra gente o antes, né, e o depois. Mostra pra gente, para que as pessoas possam ver, né? Isso. O primeiro exame, o que me condenou foi esse teste ergométrico, né? Que tá aqui. E depois, e mediante aquela situação, ela me passou essa receita. Eu nunca havia tido problema de pressão alta. Eu cheguei naquele consultório como uma consulta, né, rotineira de 6 em 6 meses. E quando cheguei ali, ela foi fazer a aferição da pressão, minha pressão estava quase 16. Nossa. E ela disse que, não, você vai ter que tomar. E me deu essa receita aqui, que no caso está aqui os 2 medicamentos, né, que, nem entenda, eu sei que um é somatolgin cardio, que eu fui buscar a respeito desse medicamento, realmente é para quem tem um problema. E depois desse resultado, a pastora entrou em oração? Como é que foi? Todos entraram em oração pela vida da pastora? Depois foi feito outro exame? Como é que foi mais ou menos essa trajetória, assim? Isso, depois desses exames, no caso eu entrei em oração. Não falei com ninguém, né? Não queria alarmar diante de tudo aquilo que eu havia ouvido naquele consultório. E eu busquei ao Senhor. E eu me lembro que o Espírito Santo me despertou em fazer uma campanha. E, não obstante a isso, Deus levantou uma mulher para me ajudar, né? A nossa irmã Angélica.
E um dia ela chegou em casa e falou assim, pastor, eu gostaria muito de fazer uma campanha. Eu falei, é de Deus, porque eu tô sentindo, também não passei nada para ela. E ali ela me chamou para fazer 3 dias, 5h30 da manhã, né? E eu entrei nesse propósito. E eu me lembro que no último dia, nesse caso, eu já tinha pego os primeiros resultados, que haviam me condenado. E eu teria que fazer o último exame que passaria pela cintilografia, que é esse que está aqui, que me daria o procedimento para eu fazer a cirurgia, no caso, para colocar o stent e o cateterismo. E então ainda tinha um tempinho, no caso assim, 1, 2 semanas para esse exame. Eu lembro que no final daquela campanha, naqueles 3 dias, 5h30 da manhã, eu falei com o Senhor, falei, Senhor, pronto, eu estou entregando aqui o meu propósito, mas eu creio que o Senhor Deus que pode mudar o quadro. E chegando da minha casa, era mais ou menos assim, quase 8 da manhã, cheguei, né, deitei um pouquinho, nisso que eu dormi, eu sonhei novamente que eu estava lá, orando ao Senhor, e o meu esposo, ele se apresentou para mim e me abraçou e falou assim, você está curada. Nisso, quando ele disse para mim que eu estava curada, sabe quando o coração dá um balanço? O meu coração deu aquele balanço. Naquele balanço eu acordei. Aí eu falei, meu Deus, eu recebo. Mas não falei para ninguém também. E fiquei buscando aquele discernimento. Falei, bom, o pastor é o anjo da igreja. O Senhor me disse que eu estou curada. Mas tem ainda esse exame. Passou aquela semana, faltava 1 semana e meia. Aí eu fui para esse procedimento. O primeiro procedimento era o estressamento cardíaco, onde você entra numa salinha, né, coloca ali aquela roupa e fica ali comendo chocolate, tomando água com gás. E depois vai para dentro daquela, tipo uma casinha, fica ali 45 minutos. Dentro daqueles 45 minutos que eu estive ali, eu fiquei ali orando e acabei dormindo, né? Só me despertei quando o enfermeiro entrou e falou que havia. E no outro dia eu voltei novamente, que era a calmaria, né, do coração, que aplicava o contraste, tinha que fazer mais um processo ergométrico e depois acalmar. Só que quando eu fui fazer aquele processo ergométrico, eu falei, Senhor, agora é com o Senhor, porque foi aqui que o primeiro me condenou. E o meu medo é quando chegasse naquela subida, quando a esteira inclina e que você tem que dar o seu máximo. E eu ali, aquele procedimento, e eu ali ansiosa para ver que hora que ia chegar o procedimento da esteira subir, que ele me pediu. Eu só atentei porque toda hora aumentava a velocidade. Quando ele pediu para parar, eu perguntei, acabou? Ele falou, sim, já acabou. Eu falei, tá bom. Aí esperei o dia, ó, daqui 2 dias você volta para buscar o resultado. E com o meu coração, mais uma parte me dava uma grande paz. Sempre o Senhor me trazia aquele sonho, que era uma revelação. Eu falei, Senhor, eu tomo posse. Era para pegar daí 2 dias. Eu levei 15 dias para pegar o resultado, porque no caso somos carne, eu estava com um pouco de medo. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu falei, não, mas eu vou. Chegando lá, peguei o exame, que no caso é esse daqui, né, que tem várias explicações de todos os exames que eu havia feito, né, várias partes. E marquei para mostrar o exame. Chegando no consultório, que ela pegou os exames, pegou o primeiro, depois pegou esse daqui, ela foi lendo, ela levantou, andou, olhou, colocou na mesa, mediu a minha pressão 12/8, tranquilo. Tudo bem, você tomou o remédio? Eu falei, não tomei. Não, sua pressão hoje está tranquila. Olhou novamente, falou, olha, tá tudo normal. Você pode ver aqui, tá tudo normal. Nesses 2, aonde me condenou 2, 3 vezes, nesse aqui, tudo normal. Tudo aqui diz não. E a dor que eu senti a partir daquele momento, né, quando o Senhor falou que eu estava curada, eu não senti mais aquela dor. Primeiro eu fiz o teste andando dentro de casa rápido para ver, normal. Chegou o dia, né, de ir para a igreja, e para chegar na minha igreja, às vezes tem um tópicozinho. E naquele tópicozinho, muitas das vezes, eu fingia que eu tinha que consertar alguma coisa no corpo para, né, um dos meus filhos, ou até mesmo meu esposo, quando a gente ia andando a pé, não percebesse. Porque a minha mãe sempre colocou, marido não gosta de mulher doente. E eu coloquei aquilo na mente, mas o meu médico era o Senhor.
E eu falei, agora é o teste. Comecei a andar rápido, não aconteceu nada. Falei, eu vou correr. Eu creio que alguém que estava naquele açougue não entendeu nada. Eu ia dizer assim, pastora tá atrasada pro culto, o culto já começou, é por isso que ela tá correndo. Não, eu tava fazendo nada, não senti nada. Eu falei, agora o teste é na caminhada. Fui fazer uma caminhada de manhã. Eu fui correndo e voltei correndo. E para honra e glória do Senhor até hoje. Nunca mais a minha pressão alterou, não tenho nada. E ela falou assim, olha, você só vai voltar daqui a 6 meses. Já passou 6 meses e novamente está tudo normal. E a pastora contando essa experiência, eu lembrei de uma experiência, eu vou até compartilhar rapidamente, de minha filha quando era bebezinha, muito pequenininha, minha filha mais velha, ela começou a chorar, chorava muito, eu não conseguia mais dormir, pastora. Eu levei em 3 pediatras, os pediatras examinaram os ouvidos, examinava, e eles não encontravam nada. E eu voltava para casa, e muito entristecida, porque ela não me deixava dormir, eu não sabia o que ela tinha. Aí um dia, sabe, aquele dia que você fala assim, não, agora é Deus. Eu botei, abri, ela tinha um coelhinho, né, antigamente a gente usava, né, aqueles coelhinhos nas crianças. Então eu botei assim na cama, botei ela deitadinha, e ali dobrei meu joelho na beira da cama e falei, Senhor, me mostra, Senhor, o que a minha filha tem, porque eu já levei em todos os médicos. E eles não sabem o que a minha filha tem. Me mostra. Quando eu pedi para Deus me mostrar, eu senti uma coceira, pastora, ensurdecedora nos 2 ouvidos. E eu falei assim, meu Deus, a minha filha tá com coceira no ouvido, só pode ser. Aí o que eu fiz? Levei para um otorrino. Só que eu cheguei no otorrino, não falei para o otorrino que Deus tinha me mostrado. Esperei, falei assim, não, vou esperar, vou aguardar. E aí eu falei assim, o senhor poderia examinar minha filha? Ela só tem 6 meses, mas eu já levei ela em 3 pediatras. Eu tô desconfiada que seja algo no ouvido. Ele falou assim, mas se 3 pediatras já examinaram, você tem certeza que quer? Eu falei assim, não, eu gostaria, doutor, por favor. E ele examinou. E aí quando ele examinou, ele falou assim, mãe, segura ela. Essa menina, ela está com eczema atópico, ela sente uma coceira insuportável no ouvido. Como ela não pode colocar o dedinho, ela não pode coçar, ela chora, mãe. Então vou passar um remedinho e tal, e deu toda a orientação. Né? E ali eu vi a mão de Deus naquela situação, eu vi aquilo tudo, como a pastora está falando, são experiências que a gente tem que passar. Porque a última palavra do Senhor, ainda que não haja, né, um diagnóstico favorável, ainda que a gente não tenha muitas vezes respostas, Deus ele pode nos trazer todas as respostas, né? E agora, pastora, essa experiência foi na sua vida, né? Foi uma experiência pessoal com Deus. Mas tem alguma coisa assim, na sua vida ministerial que a pastora gostaria assim, de compartilhar? Porque a gente às vezes presencia, né, coisas assim maravilhosas que Deus faz na vida de tantas pessoas, e é importante a gente compartilhar isso, né? Porque, lógico, nós acreditamos na medicina. A minha filha, inclusive, está estudando, fazendo faculdade de medicina, mas a gente acredita, eu acredito, eu respeito muito. Mas existem situações que realmente Deus opera para a honra e glória do nome dele. E a pastora chegou a vivenciar alguma experiência nesse sentido lá na nossa igreja? Muitas experiências. E as mais marcantes foram 2. Foi uma mulher que visitou a igreja pela primeira vez. Alguém informou, né, indicou para ela e levou. Quando aquela mulher chegou, né, durante a movimentação no culto, Deus falando desde a palavra introdutória acerca de cura, e ali o Senhor, ele falou com aquela mulher, pediu para que trouxesse ela à frente. No caso ali, temos vários obreiros, no caso ali, né, o pastor pediu para que eu ficasse do lado dela. E quando aquela mulher chegou, eu observei, o corpo dela estava todo tomado, como se fosse de uma catapora, mas era algo como o Senhor havia revelado, dizendo que ela já tinha ido em alguns médicos, nenhum deles haviam detectado, e o último a qual ela havia ido pediu até mesmo uma biópsia, porque não estava achando, né, sentido para aquele mal que estava no corpo. E eu comecei assim, né, disfarçando, observando, aquela mulher estava toda tomada, até as orelhas dela estava toda tomada. E foi quando o Senhor, ele, né, repreendeu aquele mal, né, e
no caso a igreja, toda a igreja pôde ver aquele mal saindo, aquela situação dizendo de onde havia partido. E o momento que o Senhor ministrou sobre a vida dela, dizendo, teve um momento que ela falou assim, pastor, não me põe a mão porque isso pega. E o pastor disse para ela que se ela cresce, ela estaria curada. E no abraço que ele daria a ela, estaria curada. E abraçou ela, passou a mão assim, né, no suor e passou nela, pediu para trazer o azeite, passou. Meu Deus, que coisa tremenda. E um dia no culto, domingo normal, isso não chegou nem a 2 meses, né? Num culto normal, a igreja cheia, e alguém disse para algumas obreiras que tinha uma irmã que queria dar um testemunho. Espera. De repente veio uma mulher, né, bonita, com uma pele muito bonita. Na minha mente, eu nem imaginava que seria aquela pessoa, para a gente ver como que o adversário, ele humilha as pessoas, como que ele maltrata as pessoas, porque a diferença era enorme da primeira mulher que se apresentou, né, tomada daquela enfermidade, da segunda mulher que se apresentou alegre, com uma pele, né, linda. Eu olhei para aquela e falei, meu Deus, a pele tá melhor do que a minha. A pele da mulher parecia que tinha passado, sabe, aquele bronzeador lindo. E ali ela disse que quando a biópsia chegou, né, o médico não teve entendimento, porque aparentemente eles poderiam estar pensando que seria um câncer, mas não tiveram resposta para aquilo, mas também não entenderam como que aquilo desapareceu. E ela testemunhou que depois que ela recebeu ali a ministração da cura, né, a pele dela durante a semana, aqueles machucados, aquelas feridas foram sarando e foram secando, e a Deus foi limpando a pele dela, a pele daquela mulher estava um bebê, né? E a outra experiência foi também essa lá, permanece até hoje, o esposo dela é obreiro da casa. No início da convenção deles, nem no início ela ainda nem tinha se rendido aos pés do Senhor. No caso, nem o casal, mas o que levou ela, eu me lembro num culto, né, com muitos visitantes, eu me lembro que entrou uma mulher com uma sacola na mão com uns exames. E ali, naquele culto, o Senhor, ele falou também a respeito de cura, que ele era o Deus da causa impossível, que ele era o Deus que realizava o impossível. E o Senhor, novamente, né, tomando os lábios do pastor e falando, né, revelou a respeito dos exames que estavam na bolsa, a respeito da enfermidade que já tinha sido diagnosticada e que para os médicos não tinha jeito, mas para Deus, para o Senhor, ele ia entrar com providência. E assim foi, né, foi acompanhando aquela família ali. Eu lembro que numa visita que pediram para fazer no lar, foi ele e a missionária lá da igreja, a missionária Rose, e aquela mulher só ia andando naquele estágio, foi, né, emagrecendo muito, e aquela situação, a ponto que o alimento dela era no canudinho, porque ela não poderia beber nem água. Quando ela bebia uma gota d'água, ela entrava naquele sofrimento todo. E eu me lembro que uma tarde, quando ela foi hospitalizada, e eu estive ali, né, juntamente com a missionária para fazer uma visita, e na beira daquele leito, olhando aquela mulher, onde é como se tivesse queimado ela ali, e ela não conseguia falar, é óbvio. Mas quando ela, respirava, aquele cheiro de carne cozida, né? Nossa. Aquilo exalava, e eu falei, Senhor, a minha fé pode ser pequena diante daquela situação, porque eu confesso, a minha fé diante daquela situação, né? Falei, Deus, é só o Senhor mesmo que pode reverter esse quadro. Porque assim, olhando não tinha como. Só pela fé. Só pela fé. Mas o Senhor, quando Ele dá a sua palavra, né? A palavra do Senhor mesmo diz que quando Ele determina, nada pode invalidar. E quando eles enviaram ela para casa, entramos ali no processo também de oração, e sempre crendo na palavra que o Senhor havia ministrado, que Ele iria curar e restaurar. E que nenhum fio do seu cabelo iria cair. Realmente não caiu, está lá a irmã até hoje com o seu cabelo abençoado para a honra e glória do Senhor. Isso já tem 3 anos. E Deus restaurou a saúde daquela mulher. Mas numa consagração, eu me lembro que às vezes no trabalho da tarde, como nós temos até hoje, ela me esperava no portão, magrinha, sem força, me esperava, eu passava no portão, ela colocava o braço, eu ia andando com ela devagarzinho até a igreja. Não faltava uma consagração, nem um trabalho da tarde, e numa consagração Deus mudou o quadro daquela mulher. E assim, eu louvo a Deus por isso, né, pastora? E louvo a Deus também pela sua vida. Porque a pastora, não é porque a minha pastora é uma mulher de oração, uma mulher que tem fé,
que acredita. E eu sinto-me honrada de estar aqui com a pastora. Com você. Né? E esse casal, um casal que pastor Roger e pastora Carmen, aquele casal que é pura simplicidade, mas é muito amor, né? Muito amor envolvido, né, pastora? Vocês sustentando, né? Isso. E aí ela se recuperou. Se né? recuperou. E hoje ela está conosco. Está Feliz na feliz presença de Deus. todo ano. E ela testemunha porque, no caso, no dia que ela foi na sua consulta lá no Oncobeda, no caso tinha 5 pessoas naquele dia. No caso, as 4 pessoas foram mandadas para casa, tipo assim, para esperar até a hora da morte, né? E debaixo daquela aflição, no caso, ela foi a última a ser atendida. E a junta médica estava ali, né, no caso, para receber, para poder dar um amparo psicológico e tal. Mas na abertura do seu exame, eles já estavam ali estudando aquela situação, que não estavam entendendo que os nódulos, aquela situação toda havia desaparecido e a situação só estava restaurando. E ela diz que a junta médica que estava ali chorou quando ela falou que numa consagração Deus curou. E o médico, como Deus havia revelou o CRM do médico, a numeração do CRM, falou que o nome do Senhor seria glorificado nos lábios daquele homem. Quer dizer, Deus também tinha algo para fazer na vida daquele homem. E quando ele estava ali falando acerca, né, não estava entendendo porque, e quando ela mencionou, disse que a junta médica toda chorava. Porque verdadeiramente eles viram que foi o poder de Deus que curou. Isso já tem 3 anos. Todo ano faz, tá lá, ó, linda, bela. Não tem nada. Por quê? Deus, ele é fiel. Missionária Rose estava ali junto também. Missionária Rose todo o tempo. Mãe Café, como todo o tempo. Missionária Rose está sempre junto comigo também. Isso então, aí. assim, a gente só tem a agradecer. E eu gostaria de encerrar pedindo que a pastora orasse por todos os que estão nos ouvindo, né? E fizesse uma oração específica, né, para a cura, entre outras. Deixa o Espírito Santo conduzir a pastora. E eu vou estar aqui recebendo. Amém. Jesus. Vamos orar então? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, Pai querido, nós somos gratos ao Senhor pela Tua grandeza, pelo Teu poder, ó Deus amado, pelas Tuas mãos, a qual tem nos sustentado, nos fortalecido. E eu quero louvar ao Senhor o Teu nome, a beleza da Tua santidade. Mas neste momento também eu quero agradecer ao Senhor, mas também entregar aqueles, ó Pai querido, que se encontram enfermos, aflitos, como um dia eu me encontrei, e o Teu Santo Espírito, ó Pai amado, me trouxe, me conduziu aos Teus pés. Porque é nos Teus pés, ó Deus querido, que nós encontramos a resposta, sendo guiado pelas Tuas mãos forte e poderosa. E eu creio neste momento, ó Deus querido, que assim como o Senhor tem operado em minha vida em todo o tempo, ó Pai querido, o Senhor pode operar na vida daqueles que creem em Ti, naqueles que se lançam diante de Ti, meu Senhor. Repreende todo o mal, quebra as barreiras, tudo aquilo que impede o Teu povo de buscar a Tua face, ó Pai. Tudo aquilo que impede o Teu povo, Pai querido, de romper as barreiras e tomar posse da vitória, porque o Senhor já determinou na cruz do Calvário a nossa vitória completa. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu louvamos ao Senhor nesta tarde. Muito obrigado pelo que Tu és. Continua abençoando o Teu povo, a Tua serva, Senhor, que tem nos concedido essa oportunidade de falar das Tuas grandezas, das Tuas maravilhas, a qual o Senhor tem operado, porque nós sabemos que o Senhor não trabalha com crise, o Senhor trabalha com milagres. E aqueles que estiverem em crise, é só crer no Senhor, que o Senhor é Deus que opera o milagre. Então neste momento, Senhor, eu quero louvar e bendizer o Teu nome e já agradecer pela vitória, pelas curas ministradas neste momento, pelos lares alcançados, por vidas alcançadas. Visita agora, Pai querido, o Teu povo na face da terra, em o nome de Jesus. Amém. 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 Eu posso. Obrigada, pastora. Amém. Muito obrigada por vocês estarem conosco até agora. E nós vamos continuar. Vamos continuar com esse projeto. Mulheres comprometidas com Deus,
compartilhando experiências. Glória a E Deus. se você tiver uma vitória, não esquece de contar. Anota aí a sua vitória para você contar depois, Glória a tá bom? Deus. Grande beijo, a paz do Senhor Jesus. Amém.